Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Estamos em pleno verão, e se uns dizem que aproveitem as férias para ler mais e fazer atividades ao ar livre, há outros que consideram o descanso à frente a um ecrã. Afinal, quem serve quem? A tecnologia serve a nós ou nós a tecnologia? Nesse momento, estamos aqui à mesa de mais um episódio do nosso podcast Falamos em Casa para uma conversa real e, em certo sentido, até intergeracional, até porque temos pessoas de cabelos brancos aqui no nosso meio e outras nem por isso. Ainda que depois vai ser escutada por vocês através das plataformas digitais, estamos aqui numa conversa analógica, como brincávamos. Eu sou o Rafael Cassiano e comigo temos a Jéssica Rangel, o Nuno Calaim e o pastor Tiago Alves para nós refletirmos acerca da necessidade de uma desintoxicação digital. É uma alegria receber-vos, sejam bem-vindos. Obrigada, que honra. Vamos a isso. Bora. É claro que subentende-se que nós consideramos necessário uma desintoxicação digital, mas para nós começarmos, é bom pensarmos que estamos a meio do ano e se vocês acham que precisamos mesmo de uma desintoxicação digital, se é apenas nessa época ou se tem uma época específica para se fazer isso e por que fazer uma coisa dessas. É uma pergunta para todos, então fiquem à vontade, quem quiser começar. E para estão a olhar para mim, eu acho que é por eu ter mais os cabelos brancos. Eu acho que sim, eu acima de tudo posso falar por mim. Eu penso que eu sei que eu preciso de uma desintoxicação digital. Eu já fiz esforços ao longo dos últimos anos para gradualmente me conseguir reduzir a dependência de equipamentos, seja de ecrãs, de computador, de telemóvel. E algumas foram bem sucedidas, mas eu tenho descobrido que outras coisas se juntam. Então, sem dúvida, eu acho que é necessário. Acho que neste momento estamos como sociedade e como indivíduos a viver momentos únicos, onde temos equipamentos eletrónicos todos à nossa volta, o mundo digital está cada vez mais presente e está a ter consequências em nós, nos outros, nos relacionamentos, está a começar a ter consequências, por isso eu penso que sim, é urgente pensar, parar e olhar e conseguir decidir. Boa. Eu acho que como cristãos nós não podemos ser acríticos em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. As redes sociais, no geral, a internet, enfim, elas fazem parte da nossa vida. É quase como se fosse intrínseco a nós, assim, nós não conseguimos nos imaginar longe das redes sociais. E essa pergunta, ela parece muito óbvia. Precisamos fazer uma desintoxicação alimentar, olha, nervosismo. Também. Também. É muito mais fácil de falar do que fazer. É difícil agir. Porque nós sabemos das mazelas que isso traz nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós queremos comunicar e nós queremos passar as informações, nós precisamos dela como uma fonte de trabalho, muitas vezes. E eu não sei vocês, mas da minha parte eu passo muitas vezes por esse dilema de querer comunicar, mas ao mesmo tempo eu não quero aparecer. E o tempo inteiro eu me pergunto qual é a motivação, qual a raiz de eu querer compartilhar tal coisa. Eu quero compartilhar porque eu quero aparecer, eu quero compartilhar porque eu quero ser vista, ou eu quero compartilhar porque eu quero abençoar, eu quero comunicar algo que tenha relevância.
E constantemente eu me pego nesses diálogos internos porque eu quero realmente entender a motivação e a intenção por trás das coisas que eu faço. E com as redes sociais é complexo, né, entender quais são as motivações, porque é algo tão presente nas nossas vidas. Eu constantemente tento fazer essa desintoxicação, porque eu sempre tento fazer essa autoanálise e tento perceber o quão eu me sinto controlada e dominada pelas redes sociais. Que é muito, tá? Não é... Só para deixar claro. Não é só porque eu tento ter um ar crítico em relação a isso e eu tento me manter sempre autoconsciente de como isso me domina, não significa que, olha, eu estou acima de todos e vou largar isso, sabe? Não, eu me sinto totalmente... às vezes até refém do meu tempo, porque eu quero ter tempo para outras coisas e eu fico o tempo todo, sabe, à procura de estímulos, sabe? E eu percebo o quão... É um desafio, realmente, é um desafio. E às vezes eu penso constantemente no futuro, porque eu acho que a minha geração, eu nasci nos anos 90, a minha geração foi a última geração ainda a não ter uma infância sem internet, sem redes sociais, né? Eu ainda consegui pegar um pouquinho, eu peguei aqui na minha pré-adolescência. Imagina os meus filhos, que vão ter uma vida totalmente envolvida com as redes sociais. Eles não conhecem uma outra realidade. Ou seja, isso vai mudar a concepção, a forma como eles enxergam a vida. Sim. Então, como que você faz uma desintoxicação, assim? Como? Se eles não conhecem uma outra realidade além dessa. Eu acho que eu mesclei muitos assuntos, porque eu acho que é um tema tão complexo, tem tantos caminhos que nós podemos seguir, mas basicamente respondendo a pergunta de forma objetiva, de vez em quando eu tento ficar um tempo sem redes sociais. Muitas das vezes eu falho, honestamente, muitas vezes eu falho, porque ao mesmo tempo é como se fosse uma fonte de inspiração. Eu sigo pessoas que têm o mesmo interesse que os meus, e isso me inspira, e ao mesmo tempo eu me pego naquela comparação excessiva, então eu tenho que sempre... É aquela linha tênue, difícil, sabe, de caminhar, assim. Mas é realmente um processo de autoanálise constante, de diálogos internos, e entender, ok, agora talvez seja o momento de eu dar uma pausa, ficar um mês sem... isso não tem regras, não tem um momento do ano, não tem... Eu acho que é realmente essa autoanálise profunda de entender, ok, talvez agora seja o momento de parar, ficar um tempo sem, depois voltar. E eu acho muito necessário fazermos isso, quando a gente percebe que as redes sociais nos dominam de alguma forma, talvez seja esse o momento de parar e dar uma pausa. Precisamos, então, de uma desintoxicação digital. Eu vou aproveitar e o Thiago vai dar a sequência para nós, porque na deixa da Jéssica, que pareceu um erro, mas não foi, que você disse desintoxicação alimentar, eu percebo que isso está muito alinhado, porque nós nos alimentamos do que está hoje nas plataformas gerais de formas de relação com a internet. Até não só na rede social, mas talvez principalmente na rede social. E precisamos mesmo de uma dieta mais equilibrada, né? O que nós estamos falando sobre desintoxicação digital, porque parece que isso tem afetado inclusive a nossa saúde. Então, falando sobre também desintoxicação alimentar aqui, faz sentido falarmos de saúde e saúde mental e sensação de bem-estar. Então, como, né, isso tem afetado a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, como isso afeta vocês mesmos, como nós podemos chegar a essa conclusão, porque a Jéssica também disse, quando percebemos que estamos em demasia, é um momento certo de parar, mas muitas vezes eu noto que estamos com algum vício. E a pessoa com vício muitas vezes não percebe. É como eu que fazia uso de um soro no nariz durante muitos anos, e um dia alguém falou para mim assim, não, você está viciado nisso. E eu respondi assim, olha, tem 8 anos que eu uso e eu nunca viciei. E muitas vezes percebo essa dinâmica com o uso das pessoas em relação à internet, a tecnologias e às redes sociais. Então parece que isso tem afetado a nossa saúde mental e o nosso bem-estar. Tiago, fala um pouquinho sobre isso. Bem, estava a ouvir a Jéssica e o Nuno, e
e a ouvir-vos falar sobre coisas muito importantes, como estavam a dizer, relativamente àquilo que a gente partilha, porque é que eu partilho, porque é que a minha presença nas redes sociais em geral no mundo por via de alguma coisa que é digital, uma coisa que digitaliza a minha informação para que outros a possam conhecer, em vez de ser pelo meio mais analógico, não é? Da minha presença. Mas também tem muito a ver com isto que estávamos a falar, e acho que também foi o teu erro feliz da desintoxicação alimentar. Eu fiz uma analogia sem perceber, né? Sem perceber. Nós temos também de perceber que estes são lugares onde nós somos alimentados, não é? Onde nós comemos muita coisa, onde nós acabamos a nossa dieta acaba por ser formada nestes lugares, porque depois na vida real há muitas decisões que eu tomo, seja a nível do que eu como, de onde eu vou, do que eu vejo na televisão, dos filmes que eu vou ver, da opinião que eu tenho sobre uma data de assuntos, sejam eles políticos, sejam eles sociais, sejam eles teológicos e tudo. Muitas vezes eu não tenho a real noção de que tudo isso vem da minha dieta tecnológica, da minha dieta com a informação que eu recebo das redes sociais. E na verdade, os algoritmos tecnológicos que existem por detrás das plataformas que a gente utiliza estão desenhados de forma a poderem literalmente controlar as massas. Isto pode parecer uma teoria da conspiração para muitos, dizer, não, eu uso as redes sociais para lazer, outros dizem eu uso para trabalho. Até isso é uma promiscuidade, porque o mesmo lugar onde eu vou buscar a informação que eu digo que é o entretenimento, o prazer, é o mesmo lugar onde eu digo que é o local para eu trabalhar, para fazer os contactos do negócio e tudo mais, e torna-se assim tudo muito promíscuo, porque também é o lugar onde eu aprendo, é o lugar onde eu sou instruído, onde eu tenho informação nova, onde eu sei o que é que se passa no mundo, está tudo aí. E é tudo por intermédio da experiência digital e não pela relação mais pessoal. Eu acho que o que está a acontecer já há muito tempo para cá é que é uma nova forma de desumanizar, de nos desumanizar. Porque já a televisão, quando surgiu, também foi um problema nesse sentido, não é? Porque um programa de família em que todos estão a olhar para um ecrã e não uns para os outros, já por si só podia também desumanizar de alguma maneira as nossas relações. Hoje em dia, se o contacto é todo feito por via da tecnologia e muitos dos contactos que nós fazemos nem sequer são interações impessoais, porque são interações feitas com a tecnologia, mas a tecnologia já tem uma forma tão humana. Isto é esta falácia, não é? De confundir aquilo que é humano com aquilo que é produzido por uma máquina, está cada vez mais presente. Portanto, é para aí que nós estamos a crescer. Né? Porque a tecnologia já não é só tipo um telefone que eu uso para levantar o escutador e falar com alguém que está muito distante de mim e daí eu matar as saudades ou ter relação com alguém. Não é uma conversa com alguém, é uma conversa com uma coisa. Que estamos a chegar a um ponto em que eu já nem sei se é uma coisa, se é uma pessoa, se é que é. Portanto, a tecnologia está a crescer de tal maneira e nós estamos tão dependentes dela para tudo que estamos a cair. Nós podemos desenvolver mais isto na conversa, mas estamos a cair num ponto em que a desumanização é a humanização da máquina, a humanização da rede social e todas estas coisas. As inteligências artificiais, por exemplo, as generativas, funcionam melhor quanto mais humano você a trata, né? Exatamente. Quanto melhor você interage humanamente com ela, melhor ela reage. Ao mesmo tempo, como o Tiago disse, parece que nós estamos perdendo a capacidade de relacionarmos humanamente com pessoas, né? E relacionamos-nos
humanamente com algumas máquinas melhor do que com pessoas, até porque a reação da máquina é muito mais previsível do que a reação das pessoas, né? Sim, mas mesmo que seja imprevisível, mesmo que a máquina nos surpreenda, mesmo que a máquina nos emocione, porque é possível, sim, sim. não é? Mesmo que a máquina até parece que nos conhece muito bem, porque conhece, não é? Conhece-nos de uma maneira, ela dá-nos de comer de acordo com aquilo que ela conhece de nós e rastreia os nossos gostos. Né? Exatamente, então de alguma forma está ali uma fonte de informação sobre nós que nos conhece, vamos dizer assim, que nos vai conhecendo. E isto é um perigo, pronto, há muitos perigos sobre isso, mas o tema é desintoxicação, não é? E para nós sermos desintoxicados de alguma coisa, como o Rafa deu o exemplo dele, primeiro temos que perceber que estamos intoxicados. Então, 8 anos a depender de um medicamento, não, eu só uso isto há 8 anos, não estou viciado. Eu não sei, eu acho que de alguma forma eu estou nessa página e que de vez em quando faço os meus períodos de desintoxicação. Isso não quer dizer que eu tenha uma dieta equilibrada. São duas coisas distintas. Uma coisa é eu fazer um jejum, e faço, e já fiz, e faço todos os anos, em alguma medida de algumas coisas. As redes sociais é o mais fácil. Isso não significa que eu me afaste da tecnologia. Portanto, para mim não é um problema estar sem ver o Instagram 2-3 dias, ou como durante o período da quaresma 40 dias. Não é um problema não ter acesso ao Instagram. Não fico com suores frios. Mas agora, se eu não puder usar o WhatsApp, o e-mail, o telefone, se eu me sentir incontactável, não sei, aquele sentimento de isolamento, de ilha, se calhar apodera-se de mim com mais ou falta de controle, né? Porque perco o controle, exato. Ou seja, não sei o que é que se passa, o que é que está a acontecer, e se alguém precisa de mim, não sei. Isso está tudo presente, não é? A tecnologia é boa e má, toda a gente sabe disso, e a gente fala disso muitas vezes, mas eu tenho também esse problema. E também provavelmente estou intoxicado. Já para aproveitar isso que o Tiago acabou de trazer, pergunta aqui aos demais, e o Tiago também depois pode falar sobre isso, sobre essa questão de um detox digital. Quem já fez, talvez um breve testemunho de como fez, e quais são os maiores benefícios que você experimentou ao se afastar temporariamente de ferramentas tecnológicas? Eu posso começar. Na realidade, eu já fiz um detox de redes sociais permanente. Eu saí das redes. Eu, na altura, usava muito Facebook. Era a plataforma que eu usava para comunicar, para publicar e para consumir. E na altura onde o Facebook ainda não era inundado de anúncios, onde as redes sociais até eram diferentes. E houve uma altura em que eu parei, saí, e na realidade não voltei mais. Neste momento não tenho redes sociais, não tenho Instagram, não Você tenho tem Snapchat. quantos anos, Nuno? 36, acho eu. Pronto. Está sempre a mudar. Muda Se todo. Facebook sabias. Muda, né? Exatamente. Então eu cortei totalmente as redes sociais. A verdade é que isso não garantiu e não significou nada que eu não continuasse dependente da tecnologia, porque houve muitos substitutos que se levantaram. Desde o YouTube, que é uma fonte onde eu aprendo muito, mas também é uma fonte onde eu me encontro muitas vezes a perder tempo totalmente de uma forma tola, desnecessária, ao WhatsApp, onde é uma ferramenta valiosíssima para mim, onde eu posso falar, posso dizer coisas muito importantes, organizar coisas, mas também já perdi muito tempo desnecessário e já prejudiquei até relacionamentos por conversas de grupo. A internet em si, de aprendizagem, sites ou mesmo sites de notícias, eu tendo sido capaz de me tirar totalmente das redes sociais, depois vi-me também dependente de outras coisas. Eu uso, infelizmente, eu estou totalmente dependente de equipamentos eletrónicos para trabalhar. Eu trabalho remotamente. Por causa do seu tipo de trabalho também. Devido ao meu tipo de trabalho, é 100% dependente do computador. Se alguma vez alguma coisa acontece à internet, eu fico sem capacidade de sustento.
Eu uso, ou seja, o computador é uma ferramenta de trabalho, o telemóvel também é uma ferramenta de trabalho, e eu acho que isto é uma das coisas que é mais perniciosa, mais desagradável, é que o mesmo equipamento que nos é tão útil, ao mesmo tempo também nos prejudica tanto com outras coisas. Eu acho que encontrar o equilíbrio certo entre usar estas ferramentas para aquilo que nós precisamos e para aquilo que nos é útil, e conseguir ter a disciplina de não o usar ou não deixá-lo que ele nos use, é um equilíbrio muito forte. Depois queria também pegar numa coisa que o Tiago disse relativamente a que as redes sociais, que estes equipamentos estão feitos para as massas. Normalmente, eu quando ouço para as massas, eu internamente penso, mas eu não faço parte das massas, eu sou diferente. Mas, na realidade, estes algoritmos são feitos não necessariamente para as massas, para a média das pessoas, mas personalizados para cada um de nós, que foi o que nós dissemos. Ou seja, que ninguém se sinta que é imune. Porque estes algoritmos, estas formas automáticas de adaptar conteúdo, de adaptar o tempo em que é apresentado determinados conteúdos para nós, é totalmente personalizado para ti, de acordo com o comportamento que eles já viram quanto tempo tu demoras a mais, quantos mais milissegundos tu demoras naquele tipo de fotografias, quanto mais, qual é a probabilidade de tu carregares em determinados tipos de conteúdos, qual é a hora do dia onde tu pegas no telemóvel, que hora do dia é que tu estás mais ativo, porque todos os equipamentos agora têm acelerómetros e conseguem medir a tua atividade. Portanto, isto é tudo altamente personalizado para cada um de nós, e nós somos os cobaias. É uma coisa que eu já disse no Refletir, nós aqui somos os ratinhos de laboratório. Estamos constantemente a ser experimentados. Há algoritmos que estão constantemente a testar-nos, e se eu apresentar este conteúdo, ele vai ficar mais tempo ou menos tempo nesta plataforma, e com esta experimentação constante, estes algoritmos ficam muito profissionais a captar a nossa atenção. Então, de certa forma, eu acho que também é importante nós reconhecermos que não só nós somos pessoas que tomam más decisões a passar demasiado tempo, nós também somos vítimas. Eu acho que nós somos vítimas destes algoritmos que estão feitos precisamente para nos captar. E é algo que é quase, não é totalmente, mas é quase inescapável, porque acaba por entrar derrompante no nosso cérebro, nos mecanismos que nós temos neuronais, e usa-o para seu benefício, para maximizar o tempo que nós passamos lá. Então, eu acho que ao mesmo tempo é equilibrar, temos esta noção que nós temos agência, nós podemos escolher passar menos tempo, mas também nós somos vítimas. Nós, é algo que está feito mesmo para entrar por dentro de nós, e por isso é importante ter este equilíbrio e saber o que fazer. Sim. Então, eu acho que eu vou fazer um entrelaçamento das duas perguntas. Eu já fiz um detox digital, né? Falhei miseravelmente quase todas as vezes, porque, como o Nuno já disse, se eu decido ficar um tempo sem Instagram, por exemplo, eu vou procurar estímulos no YouTube. Se não for no YouTube, eu vou procurar, não sei, qualquer outra plataforma, seja o Reddit, não sei, um fórum, qualquer coisa. Porque constantemente estamos à procura disso e ficamos realmente viciados desses estímulos, dessa dopamina, e cada vez mais rápido. E eu, honestamente, eu odeio essa sensação de que isso me domina. Mesmo tendo consciência, isso me domina. Agora, de uma forma assim muito pessoal, há 3 motivos que eu penso agora que me fazem querer sair e me distanciar às vezes desse universo, que tem muito a ver com a questão da saúde mental, né? Porque essas coisas são tão interligadas, é até difícil de falar sobre elas, mas primeiro é a minha falta de foco e minha falta de atenção. Eu percebo o quanto isso ocupa o meu tempo. Quando eu percebo, já estou lá 15 minutos. E essa é uma crítica até um pouco superficial, né? Todo mundo sabe que as redes sociais tiram o nosso foco, mas eu acho que ela entra de uma forma muito mais profunda na nossa vida. Uma outra coisa que me incomoda profundamente é a nossa inabilidade de criar as nossas próprias opiniões.
Porque estamos constantemente a procurar opiniões dos outros. E opiniões resumidas. Opiniões resumidas, exatamente. E é muito fácil criticar e falar, não, porque nas redes sociais existe essa polarização e as pessoas falam, sei lá, fake news e não sei mais o quê. Mas facilmente somos convencidos em relação às opiniões, porque a gente vive nessa ilusão de que estamos na era da informação e que nós temos fácil acesso a essas informações. Mas nós não percebemos que o algoritmo muito facilmente nos deixa presos numa bolha. Então, por exemplo, se nós começamos a seguir determinado assunto, como já foi falado aqui, o Instagram vai perceber isso, as redes sociais, no geral, eles vão perceber isso e vão só colocar assuntos alinhados àquilo. Se você segue um determinado partido, vamos assim dizer, você pode ver só um post. E vai começar a aparecer só notícias com aquele viés. E você começa a enxergar o mundo a partir daquele viés. E você começa a pensar, não, as coisas no mundo estão acontecendo dessa forma. E você esquece que existe uma outra, sabe? A contrapartida, existe um outro ponto de vista. E facilmente nós ficamos presos dentro dessa bolha. E isso é tão perigoso, eu acho isso tão perigoso. Sim. E aí nós caímos nessa ilusão de pensar, não, mas antigamente as pessoas viviam numa era obscura e não tinham acesso às informações. E hoje nós estamos da mesma forma, só que de maneiras diferentes. É irónico. Eu só queria acrescentar uma coisa que a Jéssica disse, que as redes sociais acabam por, e os dispositivos acabam por roubar a nossa atenção, o nosso foco. E, na minha opinião, não é só isso. É um efeito bola de neve, porque não só roubam a nossa atenção, como nos fazem perder a capacidade de termos atenção. Uma das consequências destes dispositivos, da forma como a tecnologia está, é que é muito rápido tu alternares entre tarefas. Estás a fazer multitasking, várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo podes estar a falar, ter uma conversa absolutamente profunda no WhatsApp com um amigo teu que está a passar por uma dificuldade, como andas para trás e entras noutra conversa de grupo onde estão a partilhar memes cómicos e tu pões gosto. Então tu estás constantemente, como ao mesmo tempo tu podes abrir YouTube e estar nos shorts do YouTube ou nos Reels do Instagram, a ver coisas totalmente dispares, e é uma cascada, uma sequência muito rápida de diferentes tipos de informação. E o que é que isso faz? O nosso cérebro é maleável. E muito maleável, e aquilo que nós o alimentamos, como nós estávamos a dizer, é aquilo que ele se adapta a fazer. Então, se nós estamos constantemente a alimentá-lo de estímulos diferentes e muito rapidamente uma mudança de tipo de estímulos, o nosso cérebro vai realmente passar a ser bom a processar este tipo de coisas, a ser melhor na máquina a mudar de tarefa, mas vamos perder a capacidade de ter atenção profunda sobre conversas e perdemos a capacidade de ter uma conversa de tempo longo, sentado, a olhar nos olhos com outras pessoas, porque rapidamente queremos abrir o telemóvel e ver se alguém nos falou no WhatsApp, se há alguma outra coisa, se alguém gostou do nosso post e etc. Então é um efeito bola de neve que não só nos rouba a atenção naquele momento, como nos faz perder a capacidade de ter atenção. Sim, isso é algo que me preocupa tanto. E eu constantemente tento lutar contra isso, porque é como se eu sentisse como se meu senso crítico eu fosse perdendo ao passar do tempo. Tem um livro que eu recomendo muito, infelizmente não tem aqui numa edição aqui de Portugal, só tem no Brasil, ou em inglês, que é... Eu sei o nome em inglês, que é Reader Come Home. Eu acho que em português ficou o leitor... na era digital, algo assim, que é uma autora que vai analisar como a leitura digital afeta a mente das pessoas. E uma das coisas que ela destaca é a nossa inabilidade de desenvolver o nosso pensamento crítico, sem procurar referências externas. Então, não há nada de errado em procurar referências externas, né? Nós podemos olhar no Google e pesquisar alguma coisa, procurar alguma referência, isso é normal, nós precisamos disso. Só que hoje nós dependemos cada vez menos da nossa própria capacidade de pensar e procuramos mais referências externas. Isso, de uma certa forma, empobrece a nossa capacidade de pensar. E ainda mais agora com o ChatGPT, é muito fácil, não sei, até coisas básicas, já faz uma lista de mercado, qualquer coisa ele pode fazer. Ou seja, a gente, aos poucos, empobrece o nosso pensamento. Então, se eu tenho que fazer um exemplo, uma resenha de um livro, é como se fosse assim, o primeiro passo não, deixa eu pesquisar no Google para ver opiniões de outras pessoas, e aí sim eu posso escrever a própria opinião. Exato. Isso é tão perigoso, porque a gente não aprende a depender de nós mesmos.
E a gente precisa desse depender da nossa própria mente para estimular o nosso cérebro o tempo todo. Então, eu percebo isso em mim, particularmente. Eu toda hora procuro referências externas e eu fico, não, pera, eu preciso escrever sem olhar nada, sem olhar Já nada teres de essa outra pessoa, consciência é bom. sem olhar a resenha de outra pessoa, sem ver a opinião de outra pessoa. Porque eu sei que a opinião daquela pessoa vai influenciar a minha opinião também. Eu tenho que pensar primeiro por mim, eu como Jéssica, como que eu vou desenvolver essa ideia. Porque escrever é difícil. Você escrever uma coisa da sua cabeça do zero é muito difícil. Você tem que colocar somente para trabalhar mesmo. Aí sim, depois eu posso procurar referências externas, agregar valor a alguma coisa ali, pronto. Mas nós estamos cada vez mais dependentes. O Thiago quer falar alguma coisa? Não. Pode falar, pode ir. Não, estou a ouvir e estou a ser muito abençoado. Houve aqui um irmão na igreja que me perguntou como é que nós preparamos as pregações. De qual é a metodologia. Disse, olha, é assim, eu não posso responder por toda a gente que partilha a palavra na igreja, mas uma das coisas que eu faço é que eu sei que é muito importante ter referências externas e ouvir a experiência de muita gente, mas antes disso eu tenho que ouvir o Senhor e escrever eu as minhas coisas. Então eu não começo pelas referências, eu não começo pelas leituras externas, não é por aí que eu começo. Isso eu termino aí. Eu termino aí, porque senão vou perder eu a capacidade de pensar por mim próprio, de ouvir eu o Senhor, porque às vezes, e é muito comum isto acontecer, que é quando entramos nesse facilitismo de ouvir o que é que os outros têm a dizer, os outros têm a dizer coisas realmente muito boas, porque eles já pensaram muito sobre aquilo. Eu não pensei tanto, eu vou ficar condicionado àquilo que eu ouvi. Então a ordem é essa, é ler o texto bíblico várias vezes, ler nas diferentes versões, orar, tomar apontamentos, o que é que eu entendo daquilo que estou a ler, e vou escrevendo e em último grau é que vou então fazer as consultas externas, os comentários bíblicos, os livros de referência, coisas que eu me lembro de coisas que já li no passado, e às vezes, quando tenho tempo, também ouvir uma pregação de alguém sobre o assunto, ou isso, que a maior parte das vezes não há tempo sequer para isso, mas também não é o mais importante. Porque eu acho que nós vamos viver tempos em que hoje em dia nós usamos as inteligências artificiais e os motores de busca para nos servirem. Vai chegar à altura em que nós vamos precisar deles porque perdemos a capacidade de fazer aquilo que eles fazem por nós hoje. Nós estamos a perder essa capacidade. Isso é trágico. Mas vai haver alturas em que vamos estar dependentes da informação processada, porque nós mesmos já perdemos capacidade de a processar, não é? Porque a fonte de principal de processamento que nós temos exige de nós tempo, exige de nós atenção, exige de nós foco, exige de nós dedicação, exige de nós um investimento que nós estamos a abdicar dele, porque as coisas vêm preparadas. O número de crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção eu ia nos falar dias sobre de isso hoje também. É mais alto. Claro que a gente vai dizer, então, mas não, se calhar existiam e não estavam diagnosticadas. Sim. E há pessoas, adultos, nós olhamos para eles e falamos com eles e temos uma conversa com eles e percebemos claramente que ali alguma coisa provavelmente ele foi uma daquelas crianças, e às vezes a gente faz as perguntas, e na escola o comportamento e tudo indicava alguma coisa que não era diagnosticada dessa forma. Dizia-se aqui em bom português que ele tinha bichos carpinteiros, né? Que era uma criança agitada, tinha, mas nem estou a falar dos hiperativos, é do déficit de atenção, que é crescente, mas assim exponencialmente. Nós estamos a criar uma geração que vai sofrer muito com isso, vai depender de medicação por conta da saúde mental. Isto é uma problemática que muita gente já está alerta para isso, e há países que levaram isto para um extremo.
a dependência, a comunicação, o teletrabalho, as escolas digitais e essas coisas todas, aproveitaram também a pandemia para pôr as experiências nas cobaias de uma forma ainda mais intensa, ao ponto de que pós-pandemia nós estamos a viver numa era em que estamos a confundir o comodismo e o facilitismo de coisas como o teletrabalho e as escolas digitais e tudo isto, com uma necessidade básica humana que não está a ser suprida e que vai provocar uma sociedade cada vez mais adoecida nesta área. Sim. Eu quero aproveitar e dar um testemunho pessoal nessa questão, né, do detox digital. Há alguns anos eu sempre tenho tido a disciplina de sair das redes sociais. Na verdade, o Facebook eu já não uso há muitos anos e o Twitter eu nunca utilizei. Até tenho um perfil, mas praticamente não utilizo. Nem a aplicação tenho há anos. Mas o Instagram é uma ferramenta que consome algum tempo, porque a gente fica naquela de que também vai produzir conteúdo, vai abençoar algumas pessoas, e agora no nosso contexto, a viver longe da família e da nossa igreja no Brasil, a gente fica naquela, poxa, queremos ver o que está acontecendo com a nossa igreja lá, com as pessoas que amamos, e também as pessoas querem nos ver, e por fim, acabamos por manter esse tipo de rede. O WhatsApp também é uma coisa muito violenta, porque é muito invasivo, não é? Ainda que eu tenha uma disciplina de não receber notificação de nada, né, de nenhum tipo de aplicação, ainda assim isso também criou em mim um gatilho de sempre consultar, porque como não recebo notificação, muitas vezes consulto se está a chegar mensagens. Bom, mas a primeira vez que eu quis me abster do Instagram, por exemplo, que era a rede social que eu usava, a minha proposta pessoal era de 1 mês, e aquilo foi tão bom que eu fiquei 3 meses fora. E acho que isso também é uma coisa assim, para nós avaliarmos quem nos ouve. Uma coisa é uma pessoa que tem entre 200 seguidores a 1.000 seguidores. Outra coisa é um amigo meu, por exemplo, que tem mais de 30 mil seguidores e decidiu ficar 1 mês sem o Instagram e nunca mais voltou. Isso já tem quase 1 ano, né? Se nunca mais, parece que foi a vida inteira, mas enfim, já tem quase 1 ano que ele tomou essa decisão e está decidido mesmo a não retornar. Isso custa muito mais, eu imagino, do que alguém que tem ali 200 seguidores. É uma pessoa que trabalhava com isso. Então, tamanho é o benefício que a gente colhe disso. Eu, por exemplo, colho o benefício como noto mais tempo disponível para leituras, mais tempo disponível para minha família, mais tempo disponível para trabalhos focados, né? Nós não percebemos muitas vezes, e é muito interessante quem se abstém da rede social, a nossa percepção do quanto os outros utilizam vai lá em cima. E parece um trabalho inglório, porque nós olhamos, mas parece que não vai ser eficaz nós falarmos, porque nós estamos percebendo porque não estamos a utilizar a rede social. Aquilo é um conflito interno. Depois retornei e tenho feito essa disciplina de a cada ano, pelo menos por 3 meses, estar fora de alguma rede social. E eu noto, pegando o aspecto ainda da saúde mental, eu e a Iana, minha esposa, nós conversamos sobre isso. Quando nós não estamos bem emocionalmente, o nosso tempo diante do ecrã aumenta. E as pessoas muitas vezes não percebem isso, porque aquilo é uma fuga. Seja para joguinhos, seja para a própria rede social, seja para ver vídeos, enfim. O nosso tempo de ecrã aumenta conforme nós não estamos bem, porque é a nossa forma também de não afundarmos, vamos dizer assim, no nosso momento ruim emocional. E temos que estar muito atento nisso, porque isso é um efeito cascata, como já foi dito aqui. Nós não estamos bem, vamos para isso porque não estamos bem, mas ficamos pior porque estamos nisso e não estamos tratando o que deveríamos tratar. Tendo tudo isso em conta, quero fazer mais uma pergunta. Nós já utilizamos aqui a expressão perda de foco, perca de atenção. Existe um autor que eu li um livro que me impactou muito, o livro chama-se Foco Roubado. E a pergunta é, nós percebemos que o nosso foco tem sido roubado, que há uma guerra pela nossa atenção. Às vezes a gente acha que a guerra é por outras coisas, mas hoje a guerra é pela nossa atenção. E diante disso pergunto, nós estamos preparados para a guerra? E no nosso contexto de igreja, a igreja tem consciência de que nós estamos numa guerra de atenção e que o nosso foco tem sido roubado? Porque os nossos smartphones impactam a nossa espiritualidade.
E eu não sei se vocês já sentiram que a sua vida espiritual foi afetada pelo excesso de tecnologia. E como que você lida com isso? Então tem muitas perguntas aqui, né? Percebemos que estamos em guerra, estamos preparados para essa guerra. Como essa luta impacta a nossa espiritualidade e se nós percebemos que a nossa exposição excessiva à tecnologia está mexendo na nossa vida espiritual e como lidamos com isso? Fiquem à vontade para falar um pouco sobre isso. Eu acho que nós não percebemos realmente que estamos em guerra. Eu acho que ainda não nos caiu a ficha totalmente da dimensão dos malefícios a que estamos expostos. Há tipo uma ingenuidade, né? Eu acho que aos poucos vamos abrindo os olhos, mas na realidade ainda nem temos sequer noção do quanto isto nos tem roubado o tempo, a atenção. Às vezes até somos alertados para isso mesmo nas próprias redes sociais, ou seja, é a ferramenta ela própria que nos alerta para isso, mas são raras as vezes as pessoas que eu depois de verem um vídeo de quão mau é a rede social e quão mais tempo deves passar com a família, eu acho que são raras as vezes que a pessoa realmente desliga o telefone e vai passar mais tempo com a família. É mais, eu concordo com isto, swipe up, next. Aliás, não sei se alguém está a ouvir este podcast, talvez a cena mesmo é desligar o telefone agora e parar de ouvir e ir fazer. Boa. E estar com outras pessoas, ou estar a pensar, porque às vezes isto rouba-nos muito tempo de reflexão, de pensamento. Isto pelo menos é o que me acontece a mim, e falando nisto na guerra da nossa atenção, houve uma altura que eu disse, isto é fantástico porque eu agora não preciso mais de ter tempos mortos, seja porque eu estou na casa de banho, ou a lavar a louça, ou em viagem, eu posso estar sempre a aprender, eu posso estar sempre a consumir alguma coisa. Então eu deixei de ter tempos mortos e achar que isso era bom. Então, e o pensamento? Eu estar perdido nos meus pensamentos, eu conseguir consolidar as coisas que eu tenho aprendido. Não tenho tido tempo, porque ocupo o meu tempo com outras coisas. Então, a minha atenção está totalmente cativa disto. Essa é uma palavra forte. Sim, cativa. Exatamente. Eu, na verdade, queria responder essa pergunta e falar meu terceiro ponto, que era dos 3 motivos principais para mim de eu querer me afastar das redes sociais. E o terceiro ponto é que tem muito a ver com o que o Nuno disse agora sobre a falta de ócio, a falta de tédio que nós temos. E como isso é necessário, nós precisamos de tédio, nós precisamos de tempo sem fazer nada. E nós constantemente procuramos alguma coisa para colocar nesse lugar. Mas a gente precisa do tédio. Isso é muito interligado também com a questão do multitasking, de ouvir um podcast e sei lá, lavar louça. Ouvir um podcast e fazer o trabalho. E é como se nós precisássemos sempre dessa produtividade excessiva. Então, se eu estou ali a esperar o comboio, esperar o outro carro, não, mas eu não posso ficar aqui parado. Eu preciso ouvir um podcast, porque o tempo em que eu espero o comboio tem que ter alguma coisa a produzir. Eu preciso receber algum conteúdo. Isso tem a ver com o estímulo, né? Com a dopamina. Não posso simplesmente ficar aqui parado. Mas nós precisamos do tédio, precisamos desenvolver a capacidade de contemplação. E nós precisamos contemplar para ler a Bíblia, para orar. Precisamos aprender a ficar em silêncio, precisamos aprender a ficar parados e em paz de espírito. E não a procura de estímulos o tempo todo. E essa necessidade de estímulos, ela empobrece a nossa capacidade de contemplar. E eu vejo isso, eu acho que isso também responde à última pergunta em relação à igreja. Né? Porque nós precisamos o tédio, entre aspas. O tédio é visto como algo mau. Mas precisamos do tédio para desenvolver criatividade. Seja como for, cada um desenvolve a criatividade de uma forma diferente. Para algumas pessoas é artística, para outras pessoas é através da resolução de problemas. Enfim, a criatividade ela floresce de forma diferente. Mas como que você desenvolve a criatividade se está sempre à procura de alguma coisa, à procura de estímulos, à procura de outras referências? Então, nós precisamos também do ócio e do tempo sozinho, ou até mesmo em comunidade, mas em silêncio, ou então com conversas profundas, mas sem nada externo. E precisamos, eu acho que, educar o nosso olhar para a capacidade de contemplar mesmo. Precisamos aprender a contemplar. Porque quando nós oramos, nós lemos a Bíblia, precisamos estar 100% entregues ali. E não com a cabeça em outro lugar. E não a ler a Bíblia,
mas pensar em outra coisa. E não... Ou ler um livro e pensar em outra coisa. E eu percebo que nós perdemos a capacidade da contemplação, do ócio, de ficar parado. Queremos sempre colocar outra coisa para fazer. Eu não posso ficar aqui parado. Eu preciso encontrar algo para fazer. Eu preciso produzir, sabe? É uma produtividade. Isso, para mim, no meu caso, é uma coisa que me afeta muito. Porque as redes sociais é algo que me afeta muito na questão da comparação. E eu acho que isso é uma coisa muito da minha geração, eu acho. Eu constantemente me comparo com outras pessoas. Eu constantemente me comparo. Eu sei que as redes sociais não tá a apresentar a vida real da pessoa. Aquilo é só uma parcela. E mesmo assim, mesmo tendo essa consciência, eu sempre fico, caramba, essa pessoa consegue correr 15 quilômetros e eu não consigo correr nem 5, sabe? Eu tô sempre a me comparar com a realidade do outro e eu quero sempre achar... é tudo interligado, né? Muitos caminhos que podemos seguir. Essa é uma conversa infinita. É difícil terminar isso. Da comparação, eu realmente, sem redes sociais, eu felizmente não me comparo muito. Parabéns para você. Mas houve uma vez... Mas porquê é que eu tenho essa noção? Porque houve uma vez que eu estava à procura de trabalho e instalei o LinkedIn. E atualizei as minhas coisas e durante algum tempo ia, e durante essas 2 semanas, 3 semanas, eu fiquei altamente incomodado e ansioso e deprimido, porque o que eu vi no LinkedIn eram pessoas com cargos, com os meus colegas antigos, os cargos deles a serem promovidos, e eu pensar, ei, pá, está toda a gente a viver uma grande vida e eu aqui à procura de trabalho. E foi mesmo, atingiu-me tão forte essa sensação de comparação que eu disse, eu vou sair daqui. E depois, quando arranjei trabalho, eu deixei de ir ao LinkedIn. Isso está muito interligado com a questão da saúde mental. Eu acho que isso é uma das coisas que mais afeta a geração atual. E nos separa, porque o próximo passo da comparação é a competição. Exatamente. E nós não vamos ser amigo de quem a gente compete. Amigos em competição é uma coisa muito feia, né? Então... Sim, isso afeta a nossa saúde mental porque afeta as nossas relações. Olha, eu confesso-me aqui um hiperativo, mas sem o problema do déficit de atenção. Achas tu? Não, eu tenho uma urgência de fazer coisas, mas não consigo entrar nessa onda do multitasking. Também não sei se é da minha geração e de haver aqui alguma diferença geracional ou que tenha a ver com a educação da minha altura. Nota-se, a Jéssica, só para quem nos ouve, a Jéssica tem menos de 30, o Tiago tem mais de 40, só para percebermos. Mas somos pré-milénio os dois, portanto sou um jovem aqui no vosso meio à mesma. Mas eu não tenho, eu tenho muita dificuldade em coisas como, por exemplo, estar a ouvir música quando estou a estudar. Estar a querer olhar um pôr do sol e estar a abrir o Instagram, sei lá, eu faço uma coisa de cada vez. Quero é fazer muitas coisas, mas é uma de cada vez. Não tenho assim essa capacidade de me distrair e de abstrair quando há montes de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Eu paro, vou fazer outra coisa, não consigo estar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso não quer dizer que não sofro muito com os pedidos com as solicitações que a tecnologia me faz o tempo todo. A questão é essa, é que eu depois, para completar tarefas, a tecnologia é muitas vezes a minha inimiga. Mas eu tenho outras coisas que combatem comigo. Pronto, tenho muitos interesses também, há muita coisa que eu gosto e depois sinto que estou em déficit com algumas delas, porque a agenda é também ela infinita, não é? Eu tenho muitos bloguinhos coloridos na minha agenda o tempo todo. Não consigo sobrepor com facilidade e isso já me causou outro tipo de problema na vida, né? Ter uma vida muito sobreposta com muita coisa e eu preciso mesmo muitas vezes de estar isolado, de estar sozinho. Eu sinto necessidade disso mesmo, de escapar da escravidão que essas coisas não põem esse nome, mas na verdade nós somos escravos de tudo isso. E pensando na pergunta que estavas a fazer, Rafa, eu acho que isto é uma coisa antiga. A tecnologia veio potenciar a exploração da falha humana,
porque nós devíamos de procurar o reino e a justiça do reino em primeiro lugar. E temos o nosso foco a ser cativado por uma data de outras coisas o tempo todo. Sim. Estamos sempre a ser chamados para o prazer, para o eu, para aquilo que a falha humana pede, o pecado, a minha humanidade caída, pede uma atenção pessoal e pede um engrandecimento do eu de tal ordem que isto foi explorado ao longo da história de muitas maneiras. A tecnologia veio explorar a mesma falha. Portanto, isto é uma coisa antiga, não é uma coisa de agora, não é? E quando a palavra, e quando Jesus nos diz e nos incentiva a pormos o reino em primeiro lugar, significa realmente pôr em perspectiva tudo, até eu mesmo, até aquilo que eu quero, até aquilo que eu desejo e tudo mais. É interessante que eu via um vídeo nas plataformas, nas redes, mas que foi bem interessante, que é de um comediante brasileiro ateu, que brincava com os cristãos no seu stand-up, não é? de uma forma que aquilo bateu forte, porque ele dizia: então, qual é a coisa mais importante da vida de um cristão? E ele perguntava à plateia, e eles diziam: é Jesus. E eles diziam: então, e onde é que vocês ouvem falar sobre Jesus? É na Bíblia. Então a Bíblia é a coisa mais importante da vossa vida, é onde vocês perdem mais tempo, é onde vocês... E eles: pois, não é bem assim. E ele dizia: então, mas espera lá, não é lá que está escrito tudo o que vocês precisam de saber para a vossa vida? E eles diziam: sim. Não é lá que vocês sabem até tudo o que a vossa vida vai ser quando vocês saírem desta vida? E eles: sim. Então vocês já leram a Bíblia? E eles: não. Eles diziam: então, mas espera lá, o que é que está aqui a acontecer? Então, mas a Bíblia é muito grande, é muito chata. A Bíblia precisa... A palavra precisa de tempo. E nós precisamos de tempo com a palavra, precisamos de tempo com aquele que é a palavra. E se temos o nosso foco roubado, como o autor do livro que o Rafa estava a referir explora isso no livro, não é? É porque o nosso foco deveria de estar no lugar certo. E nós achamos que pelo facto de dedicarmos tempo num domingo de manhã ou numa leitura que a gente faz de um versículo que por acaso também aparece nas redes sociais, ou de um vídeo que a gente viu, ou um podcast, que realmente estamos a priorizar alguma coisa, quando, se os nossos telefones, sei lá, podia ser só 2 vezes por dia, digo, tipo às 10 da manhã e às 10 da noite, nos dissessem a maneira como nós gastamos o nosso tempo no telefone, mas assim, se tivéssemos esse choque de realidade, se o telefone nos desse a informação visual, fosse obrigatório nos dizer quantas horas é que passámos com entretenimento no telefone, quantas horas é que passámos, se calhar nós abriríamos os olhos para a realidade, porque a maior parte das pessoas hoje em dia acorda ao som da tecnologia e consome o conteúdo e o tipo de conteúdo que consome de manhã de uma maneira desproporcional àquilo que a gente depois vai dizer que é as coisas mais importantes da nossa vida. Sim. Deus, a família, os amigos. A gente diz que essas coisas são as mais importantes da nossa vida, mas se tivéssemos uma maneira de medir honesta, real, de medir depois onde realmente o nosso tempo é gasto e onde é que nós fazemos os maiores investimentos da nossa vida, se calhar íamos ter uma surpresa, não é? Sim. Enquanto você falava, eu lembrei-me que nesse texto do reino e da justiça há uma palavra que exige proatividade, que é buscai, né? Buscai em primeiro lugar. E a dinâmica de vida que está sendo proposta para nós é uma dinâmica de vida de reação e não de proatividade, né? Então acho que nós temos que, como cristãos, não podemos ficar na esfera da reação. Estamos na esfera da intenção. Exatamente. Mesmo, da intencionalidade, da busca mesmo, da proatividade. Acho que a esperança, né, da nossa geração é que nós sejamos aqueles que são mais proativos do que reativos, que nós tenhamos proposta para essa existência, porque o Senhor nos deu isso. Nós podemos apontar para onde a vida vai. Esse é o trabalho profético. Nós agora precisamos caminhar para o nosso fim e gostaria de permitir
em torno de 1 minuto, cada um fazer as suas considerações finais. Se tem alguma palavra que queria ter dito e ainda não disse, talvez uma indicação de algum livro, se alguém quiser fazer, talvez indicação de alguma estratégia prática que você fez para tirar de você a sobrecarga de informação e fugir de uma coisa que um autor chama de o reino do ruído, né? A gente vive hoje no reino do ruído. Se vocês quiserem nessa fala final trazer alguma também, ou dica de livro, ou dica de estratégia, ou dica de nada, só uma consideração final, fique à vontade. Olha, eu não sei se eu consigo em 1 minuto, mas eu vou tentar. Eu tenho 2 indicações de livro. Uma eu já fiz, que eu fui até aqui pesquisar o nome correto, é O Cérebro no Mundo Digital. Recomendo muito esse livro. Também recomendo A Pirâmide da Sabedoria. Não sei se alguém já leu aqui, que é do Brett McCracken. Não sei, eu acho que tinha aqui na Casa da Cidade, não sei se tem mais. Agora não tem, mas já teve. Também é um livro maravilhoso que toca nesse assunto. E eu não sei, se fosse pensar numa questão prática, para mim, que funciona, eu sou a pessoa do journaling, de escrever muito. Então eu acho que estar atento e pegar um caderninho mesmo e começar a anotar a forma como você reage em relação às coisas, quanto tempo você passa com as redes sociais, anotar até as coisas mais banais, porque muitas vezes nós não percebemos essas questões da nossa vida. Então, eu acho que o primeiro passo é estar atento. Escrever, olha, eu passo, não sei quantos minutos aqui, eu percebo que eu fico muito feliz, ou eu fico muito viciado, ou então, geralmente, quando eu uso as redes sociais, eu fico muito triste. Perceber as sensações que te passa, perceber como que isso afeta a sua atenção, e anotar mesmo, porque isso desenvolve a nossa... Eu pensei numa palavra, awareness. Estarmos alerta. Exato. Estar em alerta o tempo todo. Eu acho que esse é um primeiro passo. Ótimo. Não só, vou tirar o Instagram, mas refletir de forma profunda sobre isso e o porquê. Por que eu quero tirar o Instagram? Por que Instagram, WhatsApp? WhatsApp eu nem considero uma rede social, né? Mas ok. O porquê de eu fazer isso tudo. Porque se não tiver intenção, vai ser vazio, vai ser uma escolha vazia. Então, constantemente voltar às intenções, voltar às raízes das nossas escolhas, eu acho que, trazer à memória o motivo de tudo isso, e precisamos fazer isso todos os dias, porque a gente se esquece facilmente. Então, eu acho que para mim, é algo que funciona e que eu preciso constantemente, me colocar até um tempo, 5 minutos para escrever, para refletir e entender o porquê das coisas. Então, para mim, isso seria uma estratégia. Sim. Eu acho que a estratégia é muito boa. Eu também acrescentaria que eu acho que há utilidade em perceber que muito do uso que nós temos destas ferramentas é bom. Nem tudo é mau. Sim. E então, conseguir saber distinguir quando é que eu estive a perder realmente tempo. Por exemplo, o meu exemplo, o WhatsApp. Há momentos onde é muito útil e ainda bem que eu passei tempo a falar ali com aquela pessoa no WhatsApp. Outros momentos em que totalmente inútil, ou às vezes que eu fui. Então, sermos capazes de reconhecer esses diferentes momentos e ter um objetivo de aumentar, não é aumentar os momentos bons, é manter os momentos bons e diminuir esse uso prejudicial. Existem ferramentas nos telemóveis, eu sei que pelo menos eu tenho um iPhone, o iPhone tem sempre um relatório do tempo de ecrã, onde te diz quanto tempo tu passaste em determinada aplicação. O problema é que não te vai dizer quanto desse tempo foi bom para ti e quanto desse tempo foi mau para ti. Isso não vai ser possível. Mas há alguns truques que podem funcionar em alguns casos mais extremos. É possível limitar o uso de aplicações durante um determinado tempo, se bem que isto não é uma solução absolutamente permanente, porque a pessoa que está à procura do ócio vai sempre arranjar a forma de substituir ou ir através de outros caminhos. Mas isso pode talvez ajudar, e para quem não sabe pode ser uma ferramenta. E queria só também, já que estamos na parte final, voltar à questão do Rafa sobre a igreja. Será que a igreja está a agir? Será que também estes problemas têm afetado a igreja? E eu, quando penso em igreja, também vejo que muitas vezes
há partes da igreja, partes do culto que talvez podemos estar em risco de também estar a ser como essa rede social, estes dispositivos que roubam a nossa atenção e nos dão constantemente novos estímulos e nem permitem o tempo de silêncio. Mas eu penso que há coisas da igreja que são muito bons e são antídotos contra estas coisas, por exemplo, os pequenos grupos. O pequeno grupo é algo que eu recomendo. Eu sei que nem toda a gente tem o privilégio de estar integrado num pequeno grupo, mas eu acho que para quem não tem, vale a pena, porque é uma das expressões da igreja que para mim é o oposto a este ócio e à forma negativa de utilizar o tempo. Mesmo durante o culto há coisas boas, há tempo também de partilha e talvez não ter medo do tempo do silêncio durante o culto. Eu penso que nas nossas igrejas somos um bocado avessos a períodos de silêncio, mas por que não deixar as pessoas ter tempo para processar o que ouviram, terem tempo também de estar a ouvir o Espírito Santo. Eu posso só acrescentar, eu não quero passar do 1 minuto, mas eu só acrescentar rapidinho. Eu também recomendo muito procurarem um hobby fora das redes sociais. Procure mesmo uma coisa. Eu faço bordado, por exemplo. Procure um hobby que você possa realmente meditar e focar o seu tempo naquilo. Ou muito pode ser leitura, quem não tem o hábito de ler mais. Sim, já estás a apontar aí para o nosso clube. Eu acho que ia ser bom. Sim, e podemos falar sobre isso. Na verdade, eu acho que, se posso dizer assim alguma coisa para finalizar, é a importância de se reconhecemos aqui, como estamos a fazer neste podcast, mas acho que não há muita dificuldade em, numa conversa muito básica, alguém reconhecer que realmente as redes sociais têm uma predominância na nossa vida e que temos que ter atenção a isso. Por muito que eu acho que todos nós vamos dizer menos do que aquilo que realmente é. Eu acho que a importância de construir um plano dietético, um plano na semana em que nós podemos estabelecer coisas que funcionam, um horário, por exemplo. Antes de sermos capturados reativamente, sermos proativos sobre isso. Exatamente. Fazer as coisas não é porque eu vou por mim mesmo chegar lá e eu confio em mim, não, eu se controlo, eu domino, eu sou capaz. Coisas tão simples como, Rafa, eu não tenho nenhuma notificação nas minhas redes sociais. Portanto, o Instagram não tem, está tudo desativado. O YouTube, as notificações de vídeos novos, senão acabou também. Eu reconheço a minha falha. Portanto, pode haver alguém que diga que não a tem e eu vou-te dizer que isso esse espírito que te diz que tu não tens não vem de onde deveria de vir, porque tu tens essa falha. Todos nós sofremos e padecemos do mesmo e estamos sujeitos à tentação nesta área de uma maneira que nos ultrapassa. Nós não entendemos o quão fracos nós somos. E se quando não percebemos que somos fracos, também não podemos ser fortes naquele que nos quer tornar fortes. Não dá. Portanto, é incompatível a nossa força com Deus poder ser forte em nós, quando nós dizemos que não precisamos dele porque somos fortes o suficientes para gerir. Então, eu tenho que reconhecer isso. Então, fazer uma coisa tão simples como se eu desativo as notificações, eu não vou perder alguma coisa. Eu simplesmente vou escolher quando é que eu posso ter essa coisa. Boa. Pronto, então eu posso dizer que a hora de eu ir ao Instagram é de X a X horas. Ou é no intervalo ali do almoço eu posso abrir para rapidamente passar as notificações. Porque esse é um problema, é que quando eu abro o Instagram, se eu for ver 10 notificações, é diferente de eu estar a ver o Instagram 10 vezes, porque eu não vou ver só aquela notificação. Eu vou consumir muito mais tempo se o tempo for determinado pela rede e não por mim. Portanto, eu tenho que ganhar o controle dessas coisas. Além disso, além do horário estabelecido para isso, eu acho que seja um hobby, seja o que for que me ponha ou que me force a ter relacionamentos pessoais reais
ao contacto com a natureza ou com outra coisa que não seja por intermédio dos meios digitais, acho que também devia de ser alguma coisa que devia fazer parte da minha agenda. Eu devia ser capaz de planear esses momentos, porque se é tudo dinâmico e está tudo debaixo de uma questão orgânica ou de uma questão espontânea, rapidamente eu vou ficar sem tempo para essas coisas também, para aquilo que realmente importa, porque a tecnologia assume o papel de eu não ter tempo para ócio, de eu não ter tempo para parar, de eu não ter tempo para pensar, de eu não ter tempo para nada. A tecnologia garante-me que eu não vou ter tempo para isso se eu não planear ter tempo para isso. Eu preciso mesmo de me organizar nesse sentido. O Clube do Livro, como a Jéssica estava a falar, de alguma maneira, nós vamos no 7º mês do ano, já nos forçou este ano a ler 7 livros que provavelmente não leríamos se nós não tivéssemos essa intenção de estarmos juntos todos os meses, uma vez por mês, a ler um livro por mês, a gravar um podcast por mês sobre um livro. De alguma maneira é alguma coisa que nos puxa para as folhas de um livro, para as páginas de um livro. E isso é uma coisa boa, portanto é uma intenção. Sim. Quem nos ouviu agora e não sabe do que o Thiago está a falar, procure na rede social, inclusive. O Clube dos Profetas Mortos, é isso? Dos Profetas Mortos, sim. E é isso, e você pede para fazer parte, e então depois você saia dessa rede social para poder vir para a experiência analógica de ler livros de papel. Não ainda ia dizer alguma coisa. Sim, queria só acrescentar uma coisa que é um exercício que eu tenho feito a mim próprio ultimamente, que é não só como é que eu posso passar menos tempo dependendo dos dispositivos eletrónicos, mas como é que eu posso contribuir para que as pessoas à minha volta passem menos tempo também à frente dos dispositivos. E uma das coisas que eu tenho pensado, e eu acho que cada um pode pensar e de diferentes formas, mas uma das coisas é reduzir o número de mensagens desnecessárias que eu escrevo no WhatsApp. Piadas. Eu já várias vezes no grupo do WhatsApp do pequeno grupo estava a escrever uma piada para mandar para o pequeno grupo e parei e disse, não, vai ser mais uma notificação, vai ser mais meio segundo que toda a gente vai parar e eu vou achar que vou estar a contribuir a muita coisa, mas talvez não vai assim contribuir assim tanto e se nós formos mais comedidos naquilo que nós publicamos no WhatsApp. Outro truque prático é, às vezes, eu já estou em alguns grupos e às vezes eu vejo conversas entre A e B, mas no grupo. Porquê fazer isso? Está-me a fazer perder tempo a mim e toda a gente do resto do grupo. Se há alguma coisa específica para outra pessoa, falar especificamente e diretamente com aquela pessoa. Porque isso aí, eu no outro dia estava a falar com o pastor João Martins e ele diz que houve uma vez que ele... quantidade de mensagens que ele teve que processar no WhatsApp era assustador. Que eu estava a queixar-me a ele, a dizer que o WhatsApp está-me a prender. Tenho visto a perder muito tempo só a dar vazão a tudo o que eu tenho no WhatsApp. Então é uma forma diferente de pensar, que é não só como é que eu posso ser menos dependente, é como é que eu posso contribuir para que outras pessoas. E isso é ter cuidado com o que nós publicamos também. Será que este post no Instagram que eu vou fazer vai ser... bom para as outras pessoas, vai-lhes dar alguma coisa, ou sou eu só a publicitar a minha vida, publicitar este almoço que eu estou a tomar aqui? Para quê? Edifica, acrescenta, é bom. É isso. Boa. Muito obrigado por vocês e cada comentário, cada palavra. Eu também quero fazer a minha consideração final e parece que vou ser o único que vou obedecer aqui o tempo que eu tinha dado. Mas eu quero terminar dizendo uma frase do autor Jordan Raynor no livro Redimindo o Seu Tempo, que eu gosto, é um livro para mim excelente sobre esse assunto. No primeiro capítulo ele vai dizer: gaste tempo com o autor do tempo. Então quero finalizar o nosso podcast trazendo essa exortação. Gaste tempo com o autor do tempo. Busque formas de proteger o seu tempo, porque provavelmente você está a esbanjá-lo. E todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo e precisamos ser diligentes, disciplinados, obedientes em relação ao tempo. Seja mais proativo do que reativo. Gaste tempo com o autor do tempo. Deus abençoe. O nosso podcast volta em setembro. Estaremos de férias em agosto, mas em setembro estamos juntos novamente. Até lá.
O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.